Boa noite. Estou lecionando, para a turma de pós-graduação em Libras, da Faculdade de Itapuranga. Aqui quem fala com vocês é o professor Kelton, tá? Já sou professor da FAI há alguns anos, atualmente estou de licença médica. Eu sou formado em letras e tenho pós-graduação em metodologia da pesquisa científica, tá? Com habilitação em docência do ensino superior. Bom, o nosso conteúdo, tá? Que foi mandado, a ementa, o nosso plano de curso, dos nossos módulos, tanto de hoje quanto amanhã o dia inteiro, até 5 horas da tarde, ele é relacionado aos conteúdos de reformas da educação no Brasil, didática no ensino superior, os desafios e as perspectivas, e metodologia científica, tá? Então, num primeiro momento, nós vamos estar discutindo aí as reformas da educação no Brasil, logo depois os desafios e as perspectivas das didáticas, no ensino superior, e logo após metodologia científica. Aí a gente vai entrar com alguns conceitos de pesquisa, tipos de pesquisa, métodos e técnicas de pesquisa, e também com as normas da BNT, para ajudar na estruturação do trabalho acadêmico de vocês, salvo engano é o paper, trabalho final de curso, tá? O paper é o artigo científico. Então, nós vamos começar falando um pouquinho de reformas da educação no Brasil, tá? As reformas da educação no Brasil, pessoal, elas começaram em 1980 na União Europeia e 1990 no Brasil. Por que a gente vai falar da União Europeia? Porque a União Europeia ela teve um papel importantíssimo, tá, para a reforma da educação no Brasil. Ela foi como se fosse um espelho para a reforma da educação no Brasil, influenciou e muito, tá, a reforma da educação no Brasil. Então, mas jamais no final do século XIX, nem meados e finais do ano de 1990 que vai acontecer essas reformas no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui 1990, no Brasil, 1980 na União Europeia. O que acontece, na União Europeia? Começa-se a discussão a respeito do papel das universidades, daquela época, atuais. E começou a existir, pessoal, um espírito competitivo muito grande, global, entre os países, econômico, tá, também. Então, a forma que eles encontraram, a discussão que teve, foi a respeito do ensino, tá? Porque formando pessoas para o mercado de trabalho, se eles conseguissem especializar pessoas, iria se tornar um mercado mais competitivo, e a economia iria aumentar dos países. Então, nessa época, tá, começou na União Europeia, a questão do ensino universitário foi visto como uma estratégia, tá, de sobrepor a economia, de tanto do próprio país quanto de outros países também, tá? Então quem tinha essa ideia, no caso foi mais nas discussões ocorridas na ONU, na Unesco e no Banco Mundial, juntos eles entraram nesse consenso. E a partir de então começou-se a criar o papel da universidade relevante, que é isso daqui que a gente vai falar agora, tá? Papel da universidade relevante. O que é esse papel da universidade relevante? A universidade, então, a partir desse momento, tá, ela vai começar a ser vista como uma universidade utilitária. O que é isso? Ela tinha que ter uma utilidade social, de promoção não só do conhecimento,
mas como uma porta para o mercado de trabalho. Então, ela tinha que tinha que se criar então uma universidade que trabalhasse competências, né, para acirrar ainda mais a competitividade do mercado global, tá? Então, essa é a universidade relevante que acontece a partir de 1990, né? Que começa a acirrar ainda mais a disputa, né, entre os países. Mas aí a gente pode relembrar aqui que não entre competição entre conhecimento, mas relacionada à economia, porque o pensamento deles é que se o conhecimento, né, se investisse em conhecimento, se investisse em universidades, a economia aumentaria, tá? Então esse era o pensamento deles. Aí teve alguns autores, né, como Chauí, Oliveira e Sguichard, tá? Sguichard, eles viram com a ideia de economia do conhecimento nessa mesma época, né? Porque o conhecimento, o alvo dele, né, principal deles conseguir aumentar a economia era focando em um locus. O que é um locus? Um local, tá? E esse local eram as universidades, que era onde se promovia o conhecimento. Então, se eles investissem ali, né, se eles voltassem suas atenções para aqueles locais, que são as universidades, automaticamente a economia do país melhoraria, tá? Então, vocês perceberam que a gente está começando a falar, né, de 1980 e 1990 para cá, tá? A gente não está indo na histórica, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar um pouco das reformas da educação no Brasil recentemente. E para isso nós vamos, né, começar a analisar apenas de algumas décadas para cá, tá? Atual, né, que foram onde ocorreram as principais reformas. Então a gente não vai voltar lá na história não, tá? Da educação não. Então, continuando, o que o Banco Mundial, a Unesco, né, entre outros órgãos, decidiram? Isso ainda na União Europeia. Lógico que o Brasil fazia parte, o Brasil opinava, outros países também tinham representantes, mas a maior parte dessas discussões aconteceram na União Europeia. Então começou a acontecer a regulação transnacional para a educação superior. Ou seja, houve uma regulação entre todos os países para obedecer a uma regulação única, unificar, tá? Uma regulação que fosse além, né? Além da intenção apenas de formar conhecimentos, né? Além da intenção apenas de formar estudantes universitários. Então, é além das disciplinas. Então, e além dos países, uma regulação que fosse geral, né? Para estar aumentando a competitividade, né, mundial. Então, dentro dessa regulação transnacional da educação, após debates, né, começa a haver mais articulação entre o sistema educativo e produtivo, tá? Então, as universidades começam a ter mais relações com o mercado de trabalho, com o mercado de consumo, né, de produtos, como uma forma de estar aumentando a economia, né, que já foi falado, tá? Então vai começar a haver uma maior articulação graças a essa regulação no ensino superior. Tanto é que, inclusive, né, eram coletados, tá, opiniões, né, do sistema produtivo para poder estar atendendo a universidade tinha que atender as demandas, né, do setor produtivo também, tá? Começou então também com essa regulação transnacional a expansão. Que expansão que é essa? A expansão das universidades, tá? A expansão de cursos, de ofertas de cursos também, né? Atendendo às demandas locais, né? A expansão de alunos, né? Aumentassem ali tivesse um crescente número de alunos matriculados nos cursos, tá? E expansão de ofertas, né? Em outras modalidades diferentes também, né? E não só em cursos longos, mas também em cursos de curta duração. Então é essa expansão que estamos falando. E aí vários países começaram a aderir, né? Porque
perceberam quanto era importante para aumentar a competitividade global, tá? Outro item foi a racionalização, tá? Que racionalização é essa? Racionalização de recursos públicos. As empresas elas tinham preocupação muito grande, queriam investir, mas ao mesmo tempo, né, os gestores, tá, dessas universidades, né, eles tinham que criar estratégias de racionalizar os recursos públicos, né, não poderiam sair criando cursos, criando universidades, se a mesma não teria ali um custeio para se manter, se elas não teriam um financiamento, um custeio ou formas próprias de se manter, né? Então tinha que racionalizar os recursos públicos, tá? E que também a gente chama também de accountability, tá? Questão dos gastos, né? Racionalizar os gastos, tá? Outra questão que vem com a regulação transnacional para o ensino superior são as fontes de financiamento que começam a surgir a partir dessas discussões, que para o Brasil foi muito importante, que nós vamos ver agora, nós já estamos chegando lá, que a gente vai ver, né, que no governo Lula as fontes de financiamento foram criadas, tá, e começaram a atender pessoas pobres, né, pessoas de baixa renda, né, então a gente vai estar vendo isso também. Então começaram a surgir as fontes de financiamento, os bancos começaram, né, a se atrair pelas propostas de governo em que poderia financiar seus cursos para os alunos, né, ao finais dos cursos, arcaram com as despesas, arrumaram um emprego e arcaram com suas despesas, tá, do financiamento. Então começaram a surgir fontes de financiamento, aí também onde entra o Banco Mundial, tá? Então o Banco Mundial teve um papel muito importante, né, como influenciador aí dessas e um dos criadores, né, dessas fontes de financiamento estudantil, tá? Outro item que aconteceu dentro dessas reformas, né, e dentro da regulação transnacional para o ensino superior foi a reorganização e flexibilização curricular, tá? O currículo, né, que vocês sabem, é onde estão os objetivos, as metas a serem alcançadas pelos alunos, os conteúdos, né, que têm que ser trabalhados, né, eles tinham que ser reorganizados, tá, e flexibilizados também para atender a demanda local. Tá, é o que a gente falou. Na época, por mais que o conhecimento, né, o conhecimento transdisciplinar era super valorizado, muito valorizado, porém os professores eles tinham que se adaptar muito ao currículo, porque o currículo de determinados, né, e variados cursos eles tinham que estar voltados para uma área profissional, né? Eram chamados até de nichos, né, os locais, tinham que atender aos locais, tá? Eram programas, né, que tinham que atender a demanda local, tá? A área que estava precisando no local. Por exemplo, se determinado lugar, determinada região, o forte era a agricultura, deveriam ser fortificados dentro do currículo conhecimentos que fortificavam a agricultura, tá? Então começou a ter essa reorganização e flexibilização curricular, ainda, tá, tendo em vista a formação profissional, tá? E aí desenvolveram um tal do currículo por competências, né? Que eram trabalhados, né, as competências do aluno, tendo em vista o mercado de trabalho, a profissão. E aí entra também outra questão na regulação, as modalidades e demandas do mercado. As demandas do mercado a gente já falou, né? Tinha que atender as demandas do mercado, senão a economia não crescia. As modalidades que começaram a surgir eram outros tipos de modalidades também, não só o ensino presencial, tá? Que começaram a surgir, não. O ensino também poderia ser dividido em ciclos, né? Já começou a ser dividido em 2 ciclos, em cursos de pequena duração, né? E até cursos de forma semipresencial, tá? Então, aí começa, dentro dessa regulação, né?
já está bem forte a reforma da educação no Brasil. E uma gestão estratégica. O que é essa gestão estratégica? Não adiantava vir o Banco Mundial ou a Unesco se os reitores das universidades, os gestores da universidade não tivessem um planejamento estratégico. Eles tinham que ter um planejamento estratégico, tá? Para poder desenvolver a economia. Tinham que ofertar cursos bons, né? Cursos que atendiam a demanda local, tá? Buscar novas fontes de financiamento, né? Inovar, eles tinham que inovar, tinham que trazer inovação, a transformação, tudo para dentro da universidade, tá? Agora, tendo em vista essa regulação, né? Essa regulação transnacional, nós vamos falar um pouquinho do processo de Bolonha, tá? O processo de Bolonha, ele foi uma declaração de Bolonha, tá? Ele foi uma declaração de Bolonha que foi publicada no final dos anos 90, precisamente em 1999. Essa declaração, ela tinha por base, tá? Ela seria o incentivo e a base para outras formas de investimento na educação superior, né? Sendo a principal delas o financiamento, né? Então ela foi um movimento pouco fora da universidade, tá? Essa declaração, ela não foi dentro da universidade. Ela adotou um sistema, tá? De graus de acessíveis de leitura e ensino também baseado em 2 ciclos, tá? Em que mobilizou estudantes, professores, investigadores, né? Então ela foi muito importante para a transferência de crédito dos professores, né? Complementação de cursos, valorização dos cursos dos estudantes e dos professores, né? E promoção ainda da cooperação da Europa, tá? Na avaliação do ensino superior. Então, ela foi muito importante, tá? Ela surgiu na Europa. Só que, então, a partir desse processo de Bolonha, o que a gente vai perceber? Uma certa atratividade, tá? Nos ensinos superiores, inclusive no Brasil, né? Por quê? Porque começa a ter uma diversificação das instituições de ensino superior e uma hierarquização, inclusive já em busca da autonomia das universidades, tá? Então aumentou principalmente o financiamento com o setor privado, tá? Então com os bancos, tudo a partir dessa declaração. Então a partir dessa declaração houve grandes mudanças, tá? Em relação às universidades, o sistema de avaliação também dos cursos, né? E credenciamento das universidades se torna um processo mais fácil graças ao processo de Bolonha, tá? Então, assim, foram mudanças que aconteceram de modo internacional, mas que atingiram, tá, fielmente o Brasil, né? Então, esse processo de Bolonha, ele foi muito importante para a reforma da educação no Brasil. Aí entra a gente falar mais uma vez da sociedade ou economia do conhecimento, tá? O que foi falado antes, né? A questão da competitividade e do financiamento. As universidades, com todo esse processo, né, de Bolonha, com toda a reorganização do currículo, elas ainda continuavam a focar ainda mais no conhecimento, na produção do conhecimento, para aumentar a competitividade internacional, tá?
E aí entra também dentro da sociedade e economia do conhecimento, tá? Que a gente vê que os papéis da universidade, eles costumam mudar um pouquinho mais também. Aí a questão não é só ensino e pesquisa, tá? Como também a gente vê a questão da inovação tecnológica que começa a surgir aí, tá? Então as universidades começam a ser valorizadas, né, e financiadas de acordo não só com ensino e pesquisa, mas também com a inovação tecnológica que elas vão começar a oferecer, né, a partir de então, tá? Agora, cabe nós falarmos um pouquinho da reforma da educação superior no governo Lula, que foi de 2003 a 2010. E no governo FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Tá? Bom, não tem como a gente falar de educação sem falar das políticas educacionais, tá, que foram criadas, senão nós não vamos entender nunca as reformas que aconteceram da educação, né, no Brasil e no mundo. Não tem como a gente falar sem falar de política educacional. Então, o que acontece nesses governos, tá? Surgiram alguns estudiosos até que começaram a dizer que o governo Lula, a educação universitária, foi continuação do governo do FHC, né? Mas a gente vai ver aqui por quê. O governo do Fernando Henrique Cardoso, ele já estava valorizando e investindo em educação do ensino superior, né? Ele transformava, buscava um nível de ensino global, tá? Agora, no governo Lula, ele buscou mais ou menos continuar no mesmo padrão. Só que no governo Lula, ele atendeu muito as relações e as discussões, né, globais, internacionais. Então ele trouxe, tá, para o Brasil, né, uma forma muito, vamos dizer assim, considerada, vamos dizer, boa, né, na visão dos estudiosos, para o Brasil. Uma visão de universidade, tá? Uma versão de universidade que começava a atender as diversas classes sociais, não só as classes ricas, né, mas também as classes pobres, tá? Então, atendendo ao processo de Bolonha, as discussões que havia, a regularização transnacional, o Lula ele vai trazer uma forma de transformação da educação superior no Brasil, gerando especificidades, tá? Introduzida pelo processo de Bolonha também, né? Que ele começa a centralizar os sistemas de avaliação e regulação do ensino superior, né? Ele começa a criar políticas públicas de financiamento estudantil. Hoje a gente pode ver, né, formas em que os alunos ganham bolsas, né, pelo FIES, né, e pelo ProUni, né. A gente vê muito que alunos ganham bolsas de classes baixas. Então eles começaram a criar formas acessíveis dessas pessoas ingressarem no ensino superior, tá? A gente vê também no governo Lula um maior incentivo à parceria das universidades, tá? A gente vê um grande aumento, uma expansão muito grande de oferta de cursos e de criação de universidades, não só na rede federal de ensino, mas também na rede privada, tá? Isso é importante lembrar porque os institutos federais, né, todos foram criados, né, devido à expansão na presidente daquela época, Lula, tá? E teve a questão das universidades federais, né, também institutos federais, colégio, né, Pedro I, tá? Então, assim, a expansão e essa criação de vários institutos federais aumentou mais ainda, né, a geração de economia e produção de conhecimento no Brasil. Agora, detalhe, o interessante é que ao governo dessa época trazer incentivos e parcerias, né, de ensino, a rede de ensino privada foi a que mais cresceu,
E não foi os IFs, tá? Não foi os institutos federais que mais foram responsáveis pela educação superior no Brasil. Eles foram expandidos sim, mas o que predominou mais, devido a grandes parcerias e incentivos, foram as redes privadas de ensino, tá? Então, assim, as redes privadas de ensino começaram a corresponder a 75% de todo o ensino superior, tá? 75%. Então, interessante foi isso. Começaram a ter adoções, né, de mecanismos de gestão estratégica e gerencial e ampliação dos cursos e vagas mediante os cursos à distância, né, que começam a surgir, tá? A partir de então, a gente teve a questão das UABs, né, Universidades Abertas do Brasil também, tá? E a criação e ampliação do sistema de concessão de bolsas, que é o que a gente já falou, tá? Então, esse período, né, para a reforma da educação foi um período muito importante, inclusive muito valorizado, né, pelos estudiosos. Então, olha, o que eles compararam? Compararam o seguinte: tanto o governo do FHC, tá, quanto o governo de Lula, né, o ensino superior contribuiu muito para o desenvolvimento do país, tá? Então, assim, a contribuição das universidades públicas, né, contribuíram muito para inserir o Brasil dentro da competitividade global, né, dentro da globalização produtiva. Então é essa comparação que eles fazem, né? Por quê? Porque os indicadores de produtividade do país aumentam, né? Com a instalação dessas universidades e parcerias e expansão de cursos, de ofertas, concessão de bolsas, tá? E tudo mais. Então tudo isso vai aumentar, tá? Vai aumentar a produtividade do Brasil. Então, olha, finalizando esse conteúdo, tá? A gente pode dizer que o processo de Bolonha foi fundamental, né, para a reforma da educação no Brasil, tá? A gente pode afirmar também que houve um período de grande economia, investimento em parcerias, né, que trouxe para o Brasil uma visão de ensino, né, e pesquisa amplo, com foco no desenvolvimento mesmo do país, né? Logo depois, né, que viera também a surgir a questão da sociedade do conhecimento. Mas então, o locus, né, o objeto que deveria ser investido, que deveria ter uma atenção principal, né, era a universidade. Porque na visão deles, né, dessas discussões da União Europeia que veio para o Brasil, eram essas ações, né, que iriam trazer uma economia melhor e uma competitividade global melhor, tá, para o Brasil. Tá? Então, olha só. A gente já falou, né, da questão das IES e Institutos de Ensino Superior privadas, que graças à parceria, né, do Lula foram criadas e começaram a corresponder a 75% do ensino superior, né, no Brasil. Então, assim, tudo tinha como foco tinha assim uma formação geral humanística, mas até então, o que eu falei para vocês, a preocupação maior era um currículo flexibilizado e reorganizado, né, tendo busca formação profissional, tá? Para aumentar o desenvolvimento, né, o capitalismo dentro do país, tá? Na próxima aula nós vamos estar vendo um pouquinho sobre a didática, tá? As perspectivas e os desafios da didática no ensino superior hoje, certo? Nós falamos um pouco sobre as reformas da educação, né, no Brasil,
né? Um pouco na União Europeia e no Brasil, porque não tinha como a gente falar de um se um foi influenciado por outro. Aí na próxima aula a gente vai estar vendo um pouquinho sobre os desafios da didática no ensino superior, né? E depois metodologia científica, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não estiverem entendendo, vocês já têm, né, tem o meu contato e meu WhatsApp. Pode perguntar. Dependendo da dúvida, eu faço um outro vídeo esclarecendo essa dúvida para vocês, tá? E vamos estar dialogando. Eu preferi por hospedar no YouTube, mas a gente vai ter um momento, né, de interação mesmo, de diálogo entre nós. Amanhã, né, a gente pode marcar amanhã. Eu vou ver um horário com vocês, a gente está marcando esse horário, tá? Para nós todos entrarmos no Google Meet, né? E para termos ali alguns minutos, né, uma meia hora, para a gente estar dialogando e alguém, se tiver alguma dúvida também já é o momento, né, da gente estar conversando sobre a construção do artigo, tá? É um momento de também estar passando orientações para vocês construírem um trabalho de final de curso de vocês, tá? Então, até o próximo vídeo, né? Continuamos no próximo vídeo.